Esse episódio fantástico, a gente vai conversar muito sobre governança, sobre mentalidade, sobre a questão de você ter uma segurança e como ser mais seguro o seu negócio, porque todo negócio tem seus riscos e com uma especialista em governança e em segurança, a gente tem aqui um bate-papo fantástico. Tenho certeza que aqui você vai aproveitar cada minuto. Olá, seja bem-vindo a mais um Café The Brokers. Eu sou Denis Pinheiro. E eu sou a Cíntia Sávio e já vou te convidar para você se inscrever no canal e dar o seu like, porque hoje a nossa convidada é excepcional, né, Denis? É isso aí. Eu vou até pegar uma colinha aqui para falar para vocês de tudo que essa mulher faz. É uma mulher empreendedora, advogada, que eu admiro muito. Ela é uma advogada, inclusive que ela está escrevendo um livro sobre a importância do direito no empreendedorismo, e é de fato muito importante, né? E não só o direito no empreendedorismo, mas o empreendedorismo dentro do mundo do direito também, porque tem muito advogado que às vezes não tem essa consciência, né? Ela é especialista em direito empresarial, ela atua com governança corporativa e faz parte de conselho consultivo de empresa, ajuda empresas também a montarem seus conselhos, né? Ela é empresária também do ramo, além do ramo jurídico, ela também tem uma empresa de tecnologia para recuperação de créditos tributários. Ela tem uma palestra linda que se chama Do Sertão à Sala do Conselho. E ela está montando agora a sua mentoria. E se você for esperto, com certeza você vai entrar agora no início. Muito bem-vinda, Adriana Duarte. Gente, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês dois, que são pessoas que eu admiro muito, grandes empresários e empreendedores. Obrigada pelo convite, tá? Imagina, Adri. A gente que está super feliz com você ter aceitado o nosso convite, né? Com a sua presença aqui. Né, Denis? É isso aí. Dri, para começar, assim, essa sua palestra, assim, é uma lição de vida de muitas pessoas, né? Assim, eu acho, assim, é um improvável muitas vezes, né? Você tem que sair do sertão e fazer acontecer e se transformar numa vencedora, né? É uma história de vitória mesmo, né, Adri? Acredito que sim. Conta um pouquinho, assim, da sua trajetória. Dessa trajetória, resume essa palestra fantástica, né, essa vida em um minutinho para as pessoas conhecerem você um pouco melhor. Tá. É verdade, assim, e eu relutei bastante até fazer essa palestra, sabe? Muita gente me impedia, muita gente falava, e aí uma amiga falou assim, Dri, isso precisa ser falado porque é inspiração. E aí ela me convidou para dar uma palestra na faculdade dela e eu falei, não, vou fazer, vou falar. Porque por vezes a gente não fala, mas aí o que a gente não fala, a gente pode acessar tantas pessoas, né? Eu nasci no sertão do Pernambuco e aí não é só uma questão de dificuldade financeira, mas geográfica, porque a gente não tinha escola, eu era de um povoado do sertão, então assim, não era nem da cidade. Para a gente chegar até a cidade era uma hora. Então a gente não tinha escola ali naquele local, não tinha supermercado, não tinha hospital, a gente dependia muito do governo municipal para que a gente tivesse acessos, né? E aí o meu pai veio para São Paulo, trouxe a minha mãe e o meu irmão, os meus 2 irmãos mais velhos, e eu vim depois, eu fiquei com a minha avó, eu fui criada por uma mulher extremamente amorosa, que foi o que fez a base da minha vida e a base da mulher que eu sou hoje, e aí eu vim para São Paulo com quase 8 anos, estudei a vida inteira em escola pública, mas eu saí do sertão, de um lugar geograficamente distante, mas aquele lugar organizado, aquelas pessoas amorosas, e vim morar numa comunidade, no ABC Paulista, uma comunidade sem saneamento básico, extremamente perigosa, então eu ia para a escola, tinha um tiroteio, suspendi a aula uma semana. E aí, estando nessa comunidade, eu olhei e falei assim, só existe uma maneira de eu mudar a minha realidade, a minha vida, a minha história, a história da minha família, que é a educação. E o direito sempre me veio, porque eu imaginava que eu ia ser delegada e ia ajudar todo mundo daquela comunidade. Eu ia prender todos os bandidos daquele lugar e eu ia resolver todos os problemas. Então, assim, a heroína estava ali dentro de mim, nessa época. Então, o direito sempre foi um sonho, mas direito era caro. E o ambiente que a gente vive é tão importante, Cíntia e Denis, que eu nem imaginava que existia uma faculdade pública. A gente está falando de São Paulo, eu já estava em São Paulo. Universidades públicas. Por quê? Porque o ambiente que eu vivia, infelizmente, não me trazia possibilidade de conhecimento de muitas informações. Então, a gente trabalhava o dia inteiro. Eu comecei a trabalhar com 12 anos com meu pai. Então, a gente tinha uma TV que mal pegava, entende? Então, assim, a gente não tinha tantas informações. Então, eu sempre soube que o direito ia ser realmente a mudança da minha vida. E aí eu consegui ser bolsista, estudei numa universidade com bolsa, fui trabalhar, já trabalhei de tudo. Fui cobradora de lotação, você ia gritando lá para de baixo, lá para de cima, ganhava R$10 por dia, era feliz. Já trabalhei de entregar panfleto no Farol.
tudo eu trabalhava para pagar minha faculdade. E aí eu fui vendedora no Bom Retiro, minha prima me arrumou um trabalho, meu primeiro CLT, a qual eu sou muito grata. E aí no Bom Retiro, sendo vendedora, eu peguei essa bagagem de vender, de entender, entrei na faculdade, fiz meus 5 anos de faculdade lá. No meu 5º ano, conheci meu marido, uma bênção, tive meus 2 filhos, as coisas mais lindas dessa vida, e comecei a empreender assim que eu saí da faculdade. Que linda essa história, que linda. E você comentou essa questão do ambiente, né? A gente sempre fala isso, né, Dri? Você sabe que a gente ajuda brasileiros a investirem em Miami e Orlando, né? Sim. E a gente fala que é muito mais do que um investimento imobiliário, é uma mudança de ambiente, porque quando você muda o ambiente, muda a sua vida, né? Essa questão do ambiente, ela é uma coisa muito importante, a gente vê isso, a gente sente na pele, né? Quando a gente muda de ambiente, o quão a gente pode evoluir ou, né, em alguns aspectos, né, para outros ambientes que não são legais, a gente pode regredir, né? O ambiente é muito importante, né? Muito, muito. Eu falo para os meus filhos que o ambiente, ele é determinante para dizer o que nós vamos viver ali na frente. Sim. Então, assim, os ambientes... Porque no ambiente, você vai escolher as pessoas que... Ali, você vai ter possibilidade de escolher aquelas pessoas que você vai aprender. A gente estava falando um pouquinho antes, né, Cíntia? Eu falei assim, eu falo para os meus filhos, filhos, só existe uma maneira da gente crescer e aprender, que é se relacionando. Então, a gente aprende como ser e aprende, às vezes, como não ser também. E aí, sem se relacionar, a gente não cresce, né? E aí, óbvio que se você está num ambiente que você pode se relacionar e aprender mais, melhor é. Não que a gente tenha que deixar os ambientes que nós estamos, porque se a gente busca ambientes com pessoas melhores que nós, mais experientes que nós, mais preparada, eu também sempre falo que a gente tem que estar com as pessoas que também querem estar conosco, né? Então a gente não vai esquecer os nossos ambientes de onde nós viemos, de forma alguma, mas é muito importante que a gente esteja focado no ambiente que eu quero estar, que quer me propiciar. Por exemplo, Miami, né? Você investir em Miami, você não vai só investir e levar o seu patrimônio para lá e dolarizar seu patrimônio. Você vai chegar em Miami, você vai ter um mundo de possibilidades outras para fazer. E que você só vai olhar isso quando você estiver lá. Né? Então, por que não está? Então, é muito isso. Essa questão de estar é tão transcendente, assim, que você respira, né? O sol é diferente, parece que toca você de forma diferente e você pensa diferente, prospera de forma diferente, conecta com pessoas diferentes. Então, isso é muito bacana. Isso seja onde for, né? Você passando o caminho, conforme você vai olhar a sua trajetória, sim. Quando você muda o seu ambiente, é a base para o próximo, é a base para o próximo. Então, um convite que eu faço para você que está nos ouvindo, né? Onde você quer chegar, né? O que você quer chegar na sua vida? Conecte com as pessoas certas, busque um ambiente que te promova isso. Você vai ser sempre chamado para o próximo nível, sempre chamado para o próximo nível. E quem estiver no nível de Miami e Orlando, procura a gente que a gente pode te ajudar. Isso aí. E falando um pouco dessa questão de ambiente, né, Dri? Você teve a sua história, né, em que você, cada ambiente, ele teve a sua influência, né, sobre a sua jornada de uma forma diferente. Hoje você senta nas melhores mesas, né, tá ali com o Janguier, tá ali com o Joel J, com o Flávio Augusto, enfim. E qual que é agora, pensando no próximo passo, né? Pensando no ambiente que você vai proporcionar para as pessoas que entrarem na sua mentoria. Conta um pouquinho da sua mentoria pra gente, né? Claro. Porque você fez essa jornada e agora você vai proporcionar isso para outros empresários, né? E o que te cativou a fazer isso, né? O que levou você a pensar nisso? Eu adorei essa pergunta, porque eu relutei para fazer a minha mentoria, e aí, ouvindo dos meus mentores, não, Dri, você tem que fazer, eu fico muito feliz, sabe por quê, Denis? O que acontece? Quando eu cheguei na minha primeira mentoria, que eu era avessa a mentorias, não vou fazer mentoria, para quê? E quando eu fui fazer mentoria, eu fui a convite de uma cliente minha para um evento do Janguier Diniz, e lá eu falei, gente, peraí, se eu já cheguei até aqui, porque quando eu chego nesse primeiro evento, na minha cabeça, eu já tinha realizado todos os meus sonhos daquela menina sentada naquela comunidade, num barraco de tábuas, escreveu. Então, assim, e eu faço questão de falar isso porque eu sou inspirada pelos meus mentores, que a gente tem que falar das nossas conquistas, sim. Então, eu já tinha minha casa própria, uma casa na praia, no litoral norte de São Paulo, que era um sonho para mim naquela época, um carro importado dos sonhos, meus filhos na escola, que eu sempre sonhei, o inglês... fazendo viagens internacionais. Então, na minha cabeça, eu dizia assim, Senhor, eu não posso pedir mais nada para Deus. Uhum. E aí eu percebi, quando eu sento naquele lugar, olha o ambiente de novo, eu falo,
como assim eu já realizei todos os meus sonhos? Eu estou sendo egoísta, eu posso transbordar e ajudar tantas outras pessoas a realizarem os sonhos delas também. Porque, assim, quando nós empreendemos, não é sobre ganhar dinheiro, é sobre o impacto que nós causamos na nossa vida e na vida dos outros, sabe? Eu tenho uma cliente amiga agora que foi liberada a medicina na universidade, na faculdade dela. E aí eu falei para ela, você já imaginou o tanto de médico que vocês vão formar nessa faculdade? E quantas pessoas esses médicos vão salvar? E, por exemplo, quantas pessoas o hospital que vocês têm o convênio vão atender gratuitamente? Então, assim, são muitas vidas impactadas, assim, né? Então, o impacto que isso causa. E aí eu sentei naquele banco e falei, gente, então eu já poderia ter morrido, né? Porque se eu já realizei todos os meus sonhos, eu já podia ter morrido. E aí eu falei, não, peraí. E aí, desde lá, eu já abri mais outras 5 empresas. Então, eu tenho outros 5 negócios. E aí eu falei, eu não vou decidir, eu não paro mais, e assim. E aí eu sempre falo para o meu marido e para os meus filhos, ó, a mamãe, sua esposa vai ser uma das maiores empresárias desse país. E não é porque eu quero ser maior para ter o nome de maior, é porque eu não paro nunca mais de empreender para que eu possa contribuir. Então eu sou conselheira de empresa, eu sou formada pela Dom Cabral, eu elaboro todo o conselho. Eu faço toda a agenda do conselho e eu trabalho como conselheira. E o conselho ele vem para contribuir com a governança corporativa, agregar valor ao negócio, trazer valuation para o negócio, porque quando você tem governança numa empresa, você tem o seu valuation ele já aumenta na hora. Então, o banco, por exemplo, quem utiliza dinheiro de banco, por exemplo, de FDIC, de fundo, eles já te olham com um olhar diferente, porque quem tem governança, ela obviamente tem auditoria, tem todo um trabalho que a governança traz, que o conselho traz. E o conselho traz visão. Então, essa minha bagagem de visão de inteligência de negócios é o que eu vou levar realmente. Por quê? A gente vê muita mentoria falando, e não é ruim, isso é bom também, sobre vendas. Mas você pode vender muito. Se você não tiver uma estrutura e um back para você crescer, você vai vender e, por vezes, você não vai crescer da forma que você iria crescer. E empresas americanas, por exemplo, é muito comum, elas já nascem com conselho. Então, às vezes, o empresário fala assim, mas a minha empresa é pequena, não tem por que eu ter conselho ainda. O conselho está na mente. Não está no seu faturamento, não está no tamanho da sua empresa. Janguier Diniz, assim que ele lançou a empresa dele, assim que ele abriu a empresa, a faculdade dele, ele já tinha conselho consultivo. Porque a gente precisa pensar a nossa empresa como uma empresa grande, mesmo ela não sendo. Então, você tem várias formas de estruturar um conselho, né? Muito legal. E, apesar de você ter falado que não tem ali um momento, vamos pensar, se a pessoa começou a empresa dele, ele começou pequeno, pensando em faturamento, assim, você tem um momento, assim, de qual que é o momento de virada que dá para ter um conselho? Ou o conselho é de acordo com o tamanho do seu faturamento? Me explica um pouco como montar isso, né? Porque tem uma entregável do conselho, mas também tem um custo desse conselho. Quando que a empresa, assim, é o momento de você ter... Até vou te ajudar desculpa, formular um pouco melhor sua pergunta, porque a Adri falou o seguinte, né? Que não tem tamanho de empresa e nem faturamento para você ter um conselho. Mas deve ter um momento que você não pode dar o próximo passo sem um conselho. Também. Então, né? Qual seria esse momento? Seria isso, mais ou menos, Denis? Você concorda ou não? Vamos dar um exemplo. Vocês trabalham, a empresa de vocês, graças a Deus, vocês são multi-empresários e têm grandes negócios, muitos negócios. Então, assim, qual o momento, por exemplo, que eu faço um conselho para as empresas de vocês no Brasil ou no exterior? Então, vocês trabalham com construção civil. Quem hoje está realmente como um nome muito forte de uma construtora? Quem são os maiores conselheiros das grandes construtoras? Então, eu pego algumas construtoras grandes no Sul, e inclusive um dos conselheiros de uma grande lá é conselheiro comigo numa outra empresa, então a gente fala assim, peraí, porque o que esse cara vai trazer para vocês? Ele vai trazer a visão, quando você fala assim, olha, eu estou com um projeto tal, provavelmente o conselheiro já sabe que esse seu projeto ele não vai dar certo, porque o custo é isso, porque é aquilo, porque o mercado está assim. Então, você não vai nem perder tempo com esse projeto, porque o conselheiro ele já tem uma bagagem para entender realmente sobre o que faz sentido de você colocar energia, porque o empresário ele é muito multifacetário, né? Então, assim, ele tem 1000 possibilidades. É um cara que tem muita ideia. Só que se você não demandar a sua força, a sua energia de uma forma correta, você perde muito tempo e o seu tempo é dinheiro, você perde muito dinheiro. Então, o que eu falo? O conselho, por exemplo, quando você já tem um faturamento, que você consegue ter um CEO, se o seu faturamento te dá você consegue ter um CEO, você já consegue ter um conselho. Se você consegue ter um diretor realmente geral, você já consegue ter um conselho. Porque o conselho, hoje a gente monta, por exemplo, o consultivo, dependendo do tamanho da empresa, você pode começar com 3 conselheiros. Então, são 3, 5, 7, dependendo do tamanho das demandas e do faturamento da sua empresa. 3 conselheiros, é possível que a gente tenha 2 conselheiros pro bono
Porque tem muito executivo que faz, porque assim, quando a gente olha para a sua empresa, eu vejo que ela tem um grande potencial, um monte de oportunidade, só que você não tem nem braço técnico e nem visionário para você chegar. Então, assim, quando eu identifico isso, ele trabalha por um período pro bono. Eu tenho vários grandes executivos que trabalham para estar com você ali na frente. Então, a gente pode pegar, por exemplo, num conselho, montar um consultivo com 3 conselheiros, você pagando 1 e 2 pro bono por um período. Por quê? Porque você precisa sentir como é o conselho, o que o conselho vai agregar. Então, assim, eu falo, quando o empresário monta um conselho consultivo ou de administração, ele nunca mais fica sem esse conselho, porque ele respeita. O empresário, às vezes, ele fala assim, ele não tem que dar satisfação para ninguém. Então, às vezes, ele acaba fazendo tudo. Quando você tem uma governança corporativa, que você vai realmente levar todas as informações para os conselheiros, que os conselheiros vão analisar tudo, vão analisar DRE, vão analisar tudo que está acontecendo na empresa e pensar em qual é a visão, o planejamento estratégico dessa empresa, até o empresário muda. Entendeu? Então, assim, ele muda com ele mesmo, ele muda para a empresa dele mesmo. Muito legal. Adri. Muito legal. Levou a pensar e refletir e viajar um pouquinho. Eu também. Rodri, e como é que você foi aí para o direito empresarial, né? Por quê? De delegada a direito empresarial. Primeiro tem essa questão de delegado a direito empresarial. Segundo, que não é a área mais famosa entre os estudantes de direito, né? Eu sou formada em direito também, né? Eu não sei nem se a gente já chegou a conversar sobre isso, Dri. Eu acho que não. Eu sou formada em direito também, e eu também trabalhei no direito empresarial, e a minha vida empreendedora começou no direito empresarial. Só que depois, como eu entrei na área no ramo imobiliário, eu acabei indo aí para ser empresária da construção civil e saí dessa área. Uhum. Mas eu trabalhava no direito empresarial de construtoras, sabe? Legal. Assim, voltado de construtoras, não, assim, voltado para o ramo imobiliário, sabe? Mas eu sei que na época que eu falei assim, vou trabalhar com direito empresarial, era uma coisa assim que o estudante comum, né? o estudante de direito, ele vai para o criminal, ou ele vai para o família, ou ele vai para o trabalhista, né? Não é uma coisa comum. Como é que você escolheu isso? Primeiro, de mudar esse gosto, né? Não vou mais para o concurso público, vou advogar especificamente na área empresarial. Eu acho que também foi um desejo de criança. Eu sempre falei de ser delegada, mas eu lembro que quando criança, o Brasil passou por um recesso muito grande. Eu não me lembro certo o ano. E aí eu falava assim, gente, eu ainda vou ajudar muitos empresários, porque eles precisam realmente, como eu imaginava que eu iria fazer direito desde sempre, né? Uhum. Não, porque eles precisam de documentos que tragam segurança. Então, eu quando criança, já brincava de advogada. E a parte de ser delegada era justamente por conta daquele ambiente que eu vivia, que eu achava que ia ajudar as pessoas. Mas na própria faculdade mesmo, eu já entendi que não seria a área que eu iria atuar. Sim. Porque é uma área, assim, com todo respeito a todos os delegados, assim, eles trabalham muito, todas as áreas trabalham muito, mas é uma grande responsabilidade, sabe? Hoje a gente vive num país que existe um risco muito grande para essa área. Então, quando eu tive meus filhos, que eles nasceram, eu falei, gente, não é isso que eu vou fazer. E aí, quando eu finalizo a faculdade, eu tive os 2 filhos durante a faculdade, e eu não tive condição de fazer estágio. Então, eu fazia muito pouco estágio, aliás, fazia no núcleo da faculdade. E aí, eu fui fazer cursinho para fazer a prova da OAB. Então, eu falo que o direito empresarial me escolheu. Eu reencontrei uma amiga que estava lá, e eu falei para ela, cara, eu pago para trabalhar no seu escritório. Fala para o seu chefe que eu pago para ele deixar eu trabalhar lá, só para me aprender alguma coisa. Era um escritório que trabalhava com desapropriação imobiliário, intervenção do poder público na propriedade. E aí eu vi um meio super bacana de trabalhar. Eu tenho ainda no escritório uma célula que trabalha com desapropriação. Fui trabalhar nessa área, e um dos primeiros casos que eu pego como advogada, foi muito rápido, eu passei na prova da ordem, ainda estando nesse escritório, e aí eu saí para me dedicar na segunda fase. E aí eu falei, ele era um dono de uma loja, de uma rede de lojas. E aí ele falou, doutor, eu gostei tanto do seu trabalho, porque eu falo que um dos segredos do nosso trabalho, de qualquer trabalho, é realmente eu honro muito quem está na minha mesa, quem é o meu cliente, então o atendimento, então eu fazia de tudo ali. E ele falou assim, a senhora trabalha tão bem, eu queria que a senhora fizesse a parte de trabalhista empresarial para mim. E aí eu não sabia. Aí eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu te mando uma proposta. E aí eu voltei para o meu escritório. Quando eu fui alugar o meu escritório, Cíntia e Denis, eu aluguei num prédio, que é uma travessa da Pacaembu, e aluguei com 2 amigas que era para dividir, entendeu? A gente não era sócia, mas era para dividir o espaço. E aí eu falei, não, e elas falaram assim, não, a gente tem que ir para o centro, porque lá é mais. Eu falei, não, nós vamos para um lugar chique de São Paulo, vamos para Pacaembu, porque meus clientes vão ser clientes empresariais.
fomos para lá. Hoje, meu escritório ainda é lá, mas hoje, graças a Deus, um escritório próprio. Mas foi lá que tudo começou. E aí eu cheguei nesse prédio e eu olhei para umas advogadas que eram do meu prédio, mas não eram do meu escritório. Uma trabalhista, porque nós fazíamos amizade ali no horário do almoço. Outra maravilhosa em contratos. Eu falei, olha, eu tenho um contrato para pegar. Você faz o trabalhista, você faz essa parte de contratos, eu faço todo o resto. Não, faço. E aí montei uma proposta para ele com pessoas especialistas. Então eu falei, eu vou entregar um super trabalho para ele, mas que ele saiba porque a confiança era em mim. E aí eu convidei elas para dividir, vem para minha sala. Entrega a sala de vocês. E elas vieram para minha sala e nós ficamos por anos e anos. Eles são meus clientes ainda, essa rede de lojas. E a gente ficou trabalhando assim. Daí a minha equipe foi crescendo. E aí eu já me matriculei numa pós de direito empresarial. E aí depois eu fui fazer uma prática de direito empresarial. E aí eu comecei a frequentar lugares que estavam os empresários que tinham dores. Então, palestras. Onde estavam os empresários, eu ia. Porque eu falava, eu quero escutar qual é o problema desse cara. Aí eu escutava, anotava. Não, ele solucionou assim. E hoje, estando tanto que quando eu entro nas mentorias, foi pensando nos meus clientes, foi pensando na parte de conselheira, que falei, olha, eu vou trazer soluções para os conselhos e questões para o conselho que eu vou aprender nas mentorias, né? Então, foi muito por isso, foi assim que começou. Que legal, que linda a sua história. Tem vários pontos em comum com a minha história, né, Denis? Não é à toa que a gente fala que a Adri é minha amiga de infância, né? Embora, gente, você que está assistindo a gente, né? A gente não se conhece há muito tempo, mas a gente tem muitas coisas em comum, né? Eu também tive 2 filhos durante a faculdade, sabe? Idades parecidas dos nossos filhos, Idades né? parecidas, exato. Um casal. Ela não né? queria ser delegada, mas queria ser promotora. É quase lá, gente. Exato. E aí também o direito empresarial também apareceu na minha vida, assim, por um acaso do destino, por um escritório que eu entrei. Eu também sempre tive um pezinho ali, porque meu pai era comerciante, né? De uma cidade pequena, né? Tinha um pequeno comércio. Então, sempre tive aquela questão de empreender também e tal, né? E aí, depois formada, entrei no escritório e meu primeiro cliente também mudou a minha vida, assim como aconteceu com você, mas o meu primeiro cliente, ele era um investidor da área da construção civil. E aí, ele também gostou do meu trabalho, de um pequeno trabalho que eu fiz para ele, me chamou para trabalhar para outras coisas para ele. Eu também não estava preparada, tive que me também preparar na raça. Faz uma proposta, né? Como é que eu faço? Como é que eu faço, né? Então foi assim. Só que daí a minha carreira foi para a área imobiliária, porque daí esse primeiro cliente, ele era um estrangeiro, investia na área da construção civil no Brasil. E aí ele gostou do meu trabalho e começou a me indicar clientes, e aí eu saí desse escritório e montei, né, um meu, onde eu atendi apenas clientes estrangeiros, né, que investiam na construção civil. Olha que incrível! Exato. E aí foi assim, aí até que teve uma oportunidade da gente abrir a nossa construtora. O Denis tinha uma carreira na área executiva, né? O Denis era um executivo de uma multinacional, até o momento que a gente resolve, né, escrever um novo capítulo e abrir a nossa construtora. E aí eu não ia conseguir conciliar as duas coisas e eu parei de advogar, mas a minha carreira era essa, né? Ai, que lindo, gente. É. Parabéns. Muito, muito parecida a nossa mesmo, gente. Muito parecida mesmo. Mas parece que a gente se conhece há anos, né? Parece. A gente sempre fala, né? E os gostos são parecidos, as opiniões, muito, né, Dri? Muito. É muito legal. Dri, vou fazer uma pergunta para você. É legal que você já desde o começo, muito fala do empreendedorismo, do trabalho, né? Talvez isso tenha facilitado para você. Porque normalmente quando o empresário busca um advogado, ele tem algumas barreiras, porque o advogado, ele nasce naquela questão do nada pode, tudo tem muito problema, assim, então assim, tem dificuldade. E aí você já nasce numa condição, vamos dizer assim, antes da faculdade, que você tem que fazer acontecer. Então essa é uma visão mais de empreendedor. O empreendedor é aquela pessoa que faz acontecer e supera todas as dificuldades. O advogado identifica as dificuldades e começa a blindar para aquilo. Só que às vezes o advogado fica tão especialista em blindar que ele não consegue sair do lugar, trava o empresário e não sai do lugar. E aí existe um confronto ali em alguns momentos entre o empresário e o advogado. Sim. Como é que você lida com isso e como é que você conseguiu mostrar, na verdade, como sendo empreendedora e advogada,
trazer isso de uma forma mais positiva, que eu acho que isso é uma coisa que você e a Cíntia traz de forma positiva. E é legal essa pergunta dele, Dri, porque Maravilhoso. porque uma coisa que eu sempre via, né, e até meus clientes também reclamavam na época que eu era advogada aqui, o advogado e até outros colegas também, às vezes você está negociando um contrato com outro advogado da outra parte, né? Uhum. O advogado, ele quer fazer um negócio que não tenha risco, mas no mundo do empreendedorismo não existe nada que não tenha algum risco, né? É. Então eu sempre usava uma metáfora assim para o meu cliente: olha, eu vou falar para você, não vá por esse caminho porque você vai pisar na lama. Aham. Mas se você falar, não, eu vou por esse caminho, então eu vou te ajudar a escolher a melhor bota, a ver o que você vai colocar no chão, né? Aham. Para você tentar Aham. se sujar, né? Aham. Pouco, né? Eu usava essa metáfora, né? Obviamente que eu não tô falando de coisas erradas, eu tô falando de coisas que têm riscos. Aham. Né? Que pode ter um risco errado. A gente tem muitas leis que são... Uma lei diz uma coisa, outra lei diz o oposto daquela outra Aquela. lei. Você nunca sabe o que seguir. Como é que você vê isso? Não, eu adorei a pergunta do Denis, porque eu falo muito isso quase todos os dias, gente. Porque eu falo que advogado empresarial, ele não pode ser medroso. Uhum. E, principalmente, não pode ter... Eu sempre falo para meus clientes que meia verdade é meia defesa. Então, assim, é a transparência. E aí, o advogado, por isso que eu sempre busquei entender sobre negócios, Denis, mesmo antes de ser empresária, sendo só advogada, porque a Cíntia deu a resposta que eu ia dar. Eu falo para o cliente, não existe, isso é muito real, não existe nenhum negócio que você vai fazer que não exista risco. Na verdade, não existe nada no mundo que você vai fazer que não exista risco. Você vai sair, se Viver você for é atravessar a rua, é arriscado, porque se você não tomar cuidado, você vai ser atropelado. Se você não tiver extremamente atento, você pode ser atropelado porque a pessoa vem. Porque se você não tiver... Às vezes você está até certo ali na faixa, você vai... Mas assim, vem uma pessoa totalmente desgovernada e pode atropelar. Então, assim, eu digo o seguinte, em negócios, no mundo dos negócios, não existe esse negócio... No Brasil, então, não existe o que a Cíntia falou. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Vou dar um exemplo agora. A gente estava vendendo, no começo do ano, um imóvel de um cliente. Eles têm muitos imóveis em São Paulo e estava vendendo um dos imóveis. Eles têm uma empresa grande e não existe um empresário que tenha uma empresa grande que não tenha processos. Assim, eu não conheço esse, a não ser que a empresa ou é recente ou é uma modalidade de negócio muito diferenciada. Mas é óbvio que todo empresário tem processos. Então, eles estavam, de maneira irregular, arrolados numa execução da empresa deles. Uma execução muito antiga. Aí, primeiro, já havia acontecido a prescrição. Então, a gente estava aguardando um desarquivamento de um processo que é físico, antigo, para que, de fato, a gente pedisse o reconhecimento prescricional. Mas a parte legal estava lá. A dívida não era deles e já tinha prescrevido, mesmo sendo da empresa, tá? E aí, o advogado da outra parte... E, assim, gente, eles estavam vendendo uma casa nos Jardins que era, assim, é só porque eles não queriam, tinha uma questão emocional, Cíntia. Eu falei, quem comprou realmente se deu muito bem, porque eles estavam vendendo por valor do metro quadrado, olha, a gente não quer lembranças horrorosas, problemas familiares. E eu até falei para o cliente, falei, cara, vocês querem vender isso neste momento? Porque se vocês venderem, espera um pouco. Enfim, o advogado da outra parte, não, é muito arriscado para ele comprar. E você olha para o abençoado do advogado e fala assim, gente, você está deixando seu cliente não ganhar minimamente 20 milhões de reais. Minimamente 20 milhões de reais. Olha, nenhuma transação. Por quê? Aí a gente faz um parecer jurídico. Ele não está entendendo. Entende? Sim. E assim, aí de novo eu falei, acabou que não dando certo com esse. Na sequência, a gente pega uma pessoa que queria comprar esse imóvel e comprou, que é dono de uma construtora grande em São Paulo, famosa. O advogado tem experiência na área imobiliária e tem experiência em negócios. O que aconteceu? A gente fechou esse negócio em 3 meses. Com uma diligência, porque é uma empresa grande, então, assim, é óbvio, a gente tem muitos processos, tem muita análise processual para fazer. Mas, Cíntia, é isso que você falou. Não existe nenhum negócio, né, Denis, que não tenha risco. O que a gente faz? Quantifica o risco. Então, cara, se existe um risco e o risco é maior, qual é o tamanho do seu investimento? Qual é o seu apetite? Você não vai investir tudo em algo que tem um risco muito grande. Sabe, eu vou investir num parque aquático no Rio de Janeiro. Onde é o terreno? Esse terreno tem APP? Como que está o zoneamento? O que a gente vai estudar para entender se você faz sentido você fazer esse investimento agora? Ou não, eu vou fazer investimento num imóvel, num prédio assim. Poxa, então eu acho que é quantificar, mas entender. E ser super transparente com o cliente, né? Olha, disso eu não entendo. Então, senão você deixa realmente seu cliente deixar de ganhar muito dinheiro.
E é difícil o advogado que tem essa visão, né, Dri? Essa visão empresarial, porque você tem que saber do direito, você tem que saber como é o mundo empresarial e você precisa ajudar o empresário a ir para o melhor caminho possível dentro da estratégia empresarial dele, mas ao mesmo tempo ali certificando que ele está não só cumprindo a lei, mas que ele está usando a lei ao favor dele também para se proteger, né? Claro. É difícil o advogado que tem essa visão, né? Entender que nós somos facilitadores de negócio Exato. e não bloqueadores de negócio. Porque também, às vezes, tem uns colegas que adoram. Não, eu não assino. Se ele quiser fazer, é lógico que o cliente vai ficar, sabe, com melindre. Como que o advogado está falando isso? Gera total insegurança no cliente e, às vezes, muitas vezes, até por luxo, né? A pessoa quer um detalhe que, às vezes, você percebe que o colega de vocês, assim, né? Ele quer mais o brilho dele, ele quer uma vírgula ali, que ele quer mexer no contrato. Se não tivesse pedido isso, teria um Nossa. problema. E às vezes aquela A vírgula não vai mudar nada. Isso mesmo. Isso Quando mesmo. você chega nisso, é Já legal, vi porque muito é só isso. Tá bom. É só isso, exato. Aí eu falo, vamos dar vírgula para você, amado. Você quer a vírgula? A vírgula é toda sua, não. E aí eu aprendi também com esses colegas, o que a gente faz? Aí eu encho mais a bola. Ah, nossa, doutor, maravilhoso. Não, amei a sugestão do colega. Incrível. Não, vamos colocar. Porque não adianta você ficar normalmente debatendo com essa pessoa que você não vai chegar a lugar nenhum, né? Sim. E é óbvio, você não vai prejudicar o meu cliente do lado de cá. Seguimos, sabe? Sempre aprendi muito a lidar com os colegas advogados. Aqui no Brasil faz tempo que a gente não tem nenhum problema desse tipo, mas nos Estados Unidos, sim, mais recentemente, a gente A gente também não costuma ter problemas, porque nossos clientes, normalmente, eles têm também advogados que já são bastante experientes e tal. Mas teve um cliente, recentemente, o cliente é maravilhoso, mas o advogado, eu acho que ele era novo ali na área imobiliária e ele era um pouco difícil, né? Foi engraçado. Conceitos básicos do imobiliário. Confesso que eu tive que usar essa sua estratégia, Adri, de encher um pouquinho a bola dele. Né? Assim, porque assim, quando a pessoa não é especialista da área e quer se posicionar ali como sendo. E aí isso dificulta demais, porque o cliente tá acreditando nele como especialista e fala, poxa, gente, ainda tem que... Ele podia falar, né, olha, eu nunca, não conheço nenhum contrato da área imobiliária e tudo mais, né? Porque assim como no Brasil, nos Estados Unidos, existe um consenso ali dos contratos de imóveis, né, na planta, né? Você vai... Os contratos de imóveis na planta da nossa construtora é igual ou muito similar ao contrato de todas as construtoras da região, né? E porque a lei ainda mais no Brasil, né? Sim. Mas nos Estados Unidos também existe isso, porque é um negócio que se faz todos os dias, né? Então os contratos muitas vezes são padronizados, né? E aí chega aquele advogado que ele acha que ele está discutindo como se fosse um particular. Não, ele tá discutindo com uma empresa que entrega milhares de casas e ela não vai mudar a vírgula do contrato. Era o contrato de uma da maior construtora da Flórida, a segunda maior dos Estados Unidos, e ele queria mudar o contrato da maior construtora da Flórida. E questões que não iam fazer. Não é uma negociação bilateral simples, é um contrato pacificado que passou por milhares de pessoas, né? E com precedentes, né? Porque daí você é uma construtora enorme, aí você pega daí, ela já construiu inúmeros, e aquelas cláusulas que ele está ali falando, provavelmente as pessoas não tiveram um problema. Já passou precedente. Milhares de revisões ali, já tá no estado da arte. E muitas vezes ele nem entendeu o que a cláusula está falando, né? Então, essa cláusula está falando isso, não, a cláusula está falando aquilo, né? Conforme a lei americana e tal, enfim, né? Então, tudo certinho, tudo bem. Ainda mais nos Estados Unidos, que assim, se a lei não é cumprida nos Estados Unidos, a empresa, ela vai pagar, não importa o tamanho dela, ela vai arcar com as consequências, né? Exato. A lei nos Estados Unidos, ela é para ser cumprida. E uma coisa que eu falo no Brasil, infelizmente, né, Dri, que uma coisa que é minha percepção conforme a minha experiência, né? Se as duas partes, elas não tiverem, no Brasil, né? Se as duas partes não estiverem bem intencionadas, no Brasil não há contrato que resolva, né? Porque a justiça, ela é lenta, ela vai demorar, ela não vai resolver na hora certa. Sempre tem mais uma artimanha, mais um recurso, né? Isso é muito verdade. Para a parte Muito que é, né? Por isso que lá no escritório, por exemplo, nossos clientes, eles vão fazer negócio, a gente não faz uma análise só do negócio, a gente faz uma análise como um todo. Então, a gente faz uma análise das outras empresas que estão fazendo negócio e a gente faz análise dos sócios. Por quê? Principalmente negócios maiores. Porque a gente fala, olha, é o seguinte, isso que você falou, Cíntia, é verdade.
Cara, você pode assinar. Não, porque vamos amarrar o contrato. Você pode amarrar e dar 10 mil amarrações. Se a outra parte não estiver bem intencionada, você não vai fazer nada com essa amarração. Você vai executar essa pessoa não vai te pagar, porque ela não tem laço. Então, se você vai fazer grandes negócios, é muito importante que o escritório realmente olhe não só a empresa, mas olhe realmente os sócios e entenda um pouco do perfil dele. Você olha, tem processo, a pessoa pode ter 300 processos, mas são processos inerentes ali realmente ao ramo daquela pessoa. Agora, quando você vê a pessoa já sendo cobrada em outras demandas por negócios mal feitos ou por negócios não cumpridos anteriormente, fala, olha, você pode seguir, claro, óbvio, mas talvez aí tenha um pouco mais de cautela, ou você invista menos, ou você entra com um valor menor, né, de investimento nessa empresa. É importante que você saiba que, e aí você faz um relatório. Assinar, eu falo para a minha equipe, né, a gente não assina contrato com ninguém sem saber quem é a outra parte, entender um pouquinho sobre a outra parte, né? Sim. Tem muito a ver com o que a gente atua também, assim, É. quando a gente vai fazer esse intermédio com o brasileiro, né? A gente não vai trazer assim, pequenas construtoras que começaram ontem, sabe? Porque se a pessoa começou ontem, ele não tem laço, ele não tem estrutura, ele não passou por dificuldades. A gente estuda um incorporador antes, a gente estuda os outros projetos, a gente vê se o que ele está prometendo ele entrega, a gente vê o volume de entrega dele. Porque muitas vezes, né? E essa visão eu trago também na minha carreira por conta disso que você está falando. Porque muitas vezes é o maior investimento da pessoa que está fazendo com a gente, é o primeiro passo que ele está fazendo. Não digo nem o maior, mas é um bem significativo, independente do que seja, né? É um movimento importante de dolarização, de proteção do patrimônio, então ele tem que estar realmente assegurado. Então a gente faz o quê? Para a gente apresentar um produto para o nosso cliente, antes a gente já analisou aquele produto, né? E assim, então isso faz parte básica, porque a gente não vende tudo, né? Nem a qualquer custo, né? A gente analisa a construtora, a gente analisa a construtora como um todo, primeiro passo, né? Depois a gente vai analisar os projetos em si e depois a gente vai analisar desses projetos quais são os mais rentáveis para quem busca rentabilidade e para quem busca algo pessoal, o que atende à questão pessoal. Mas a gente tem um olhar assim geral do investimento. Para quem busca algo diferenciado, a gente também analisa esses diferenciais, porque nem tudo que a pessoa diz que é diferenciado é diferenciado. Às vezes é o que todo mundo entrega, ele está dizendo que é diferenciado. Né? Então, alguns a gente fala, não, esse aqui realmente é diferenciado, né? Esse aqui, sei lá, eu quero alguma coisa exclusiva. Esse aqui tem a cozinha, que é feita por uma empresa italiana que só faz 12 cozinhas por ano. Então, essa, de fato, tem uma cozinha exclusiva, né? É diferente daquele ali que... Né? Tem níveis de exclusividade de luxo, né? Exato, a expertise de vocês. Vocês olham e vocês já ganha tempo, né? Até o olhar de vocês já ganha tempo para quem está investindo com vocês, para quem vai fazer esse trabalho com vocês. Imagine, ele já vai ganhar muito tempo aí, porque o olhar de vocês, estando no negócio, estando lá, vocês morando, é muito diferenciado. Diferente de você fazer uma pesquisa ou de você contratar uma pessoa que está no mercado agora, né? Isso faz toda a diferença, sem sombra de dúvida. Né? Uma outra coisa que eu acho que faz a diferença é ter o pé nos dois países, sabe? Porque você está atento às duas legislações, às duas culturas, ao momento econômico dos dois países, político. Então, assim, o que acontece muitas vezes com brasileiros que estão lá há muito tempo? Eles perdem até o idioma. Assim, a gente esteve recentemente conversando com um colega, ele tinha até dificuldade de lembrar algumas palavras em português. E imagina se desaprende a língua, imagina a questão dos negócios, que como muda aqui no Brasil, a parte tributária, a parte contábil, a questão dos riscos, né? A pessoa perde até a noção de risco, né? A pessoa fala assim, poxa, não, tá perigoso ali, perigoso é dar uma pulinha no Brasil, né? E aí você vai entender o que é perigoso. Ou a pessoa vê no Brasil e começa a dar sopa. E o momento econômico, o momento de investimento imobiliário, que eu acho que é fundamental agora. Eu quero comprar um imóvel. Olha, talvez não seja o momento de comprar agora no Brasil, mas é um momento oportuno para você investir nos Estados Unidos. E aí, você estando nos dois, isso é muito rápido de vocês entenderem, né? Sim. Exato. E é o que eu ia falar também da sua área, né? Porque não é qualquer advogado que vai ter esse olhar de olhar a outra pessoa, não só o negócio em si, não só aquele contrato, né? Porque para olhar o contrato, você já tem que ter uma experiência. Senão você vai travar por besteiras, né? O que a gente estava falando aqui. Mas não é qualquer advogado que vai conseguir olhar a outra parte e vai conseguir analisar, porque para isso você também precisa ter um bom senso. Porque uma coisa é o cara tá respondendo um processo, sei lá, trabalhista, né? Que, infelizmente no Brasil o processo trabalhista é quase que com um instrumento ali de enriquecimento ilícito, quase. Mas não só isso, né? Mas assim, quantos processos
processo trabalhista ele tá Aham. respondendo, e quais são os motivos, e quais são outros processos. Sim. Enfim, precisa desse olhar, né, Dri? Só uma pessoa com Precisa. experiência como você, né? É, realmente parece óbvio, mas não é óbvio. Não é Não. só tirar certidão no nome da outra Exato. parte e tal. E entender, assim, por exemplo, esse sócio, dependendo do tamanho do negócio, ele é sócio em mais quantas empresas, né? Sim. E de que ramos, assim, sabe? Então, assim, a gente já pegou caso que a pessoa usava, né? Uma pessoa usava o nome de uma outra pessoa e ele era sócio em várias empresas, assim, sem lastro, assim. Era um negócio grande, inclusive, Uhum. para ser concretizado. E aí você só pega a hora que você vai entender um pouquinho sobre essas pessoas, entende? Uhum. Sobre o sócio, sobre como que é o perfil do sócio, né? Poxa, esse cara entrou em 30 empresas esse ano, tá? Quais são essas 30 Caramba. empresas, né? E que tipo, qual era a fundamentação dessas empresas, o ramo delas e tal. Se ele entrou com dinheiro e tal. Enfim, é bem. É mais profundo do que a gente pensa, né? Sim. É. Você vai fazer Eu ia fazer mais assim, nessa questão dos sócios, das mesas, né, que possibilita, assim, os aprendizados. E queria que a Adri compartilhasse com quem está ali do outro lado, né, as mesas, assim, que você já sentou, né, as pessoas, assim, que foram extremamente inspiradoras para você, que você aprendeu muito. E o que você traria, assim, de alguns aprendizados, assim, que você traz, assim, vamos dizer, como um cascatear um pouco, Uhum, né? uhum. Para o pessoal que não te conhece, quais as mesas que a Adri já sentou, né? E o que aprendeu um pouquinho, assim, de forma simples, única, assim, com cada uma dessas E que, pessoas? inclusive, a Adri vai trazer na mentoria dela, né? É. Você não Dá não uma deveria amostra, perder, hein? dá uma amostra, é importante, Adri, dá uma amostra das mesas que você sentou, do meio que você tá e a promoção do que você pode fazer na vida das pessoas. Acho que uma das principais coisas que eu aprendi nessas mesas que eu sentei, e eu acho que isso é muito válido para o dia de hoje, não existe pular etapas. Então, a gente hoje vive num mundo da internet com esse avanço que eu acho primordial, excelente, mas a gente tem alcance a pessoas, mesmo que de forma online, mas aprendizados que talvez a gente não teria, com certeza, há pouquíssimo tempo atrás. Então, usar isso a nosso favor, mas isso também traz uma carga que eu estou vendo e que está acontecendo com empresários e com as pessoas muito, muito difícil, que é a comparação. Então, assim, a gente olha e as pessoas olham para o lado e falam assim, poxa, mas a Cíntia e o Denis estão super bem, porque eles têm empresa no Brasil, nos Estados Unidos, porque eles levam grandes empresários para investir, porque eles aumentam o patrimônio das pessoas. Mas vocês tiveram uma jornada até aqui. Então, assim, como videogame, na vida real, não tem como a gente pular algumas etapas. Então, imagine, eu tenho certeza que você vai chegar onde você quiser, que você vai realizar os sonhos que você quiser. Mas essa realização, ela não será possível pulando etapas. Então, as etapas e os processos foi o que eu mais aprendi. O meu primeiro mentor foi o Janguier Diniz, é uma pessoa ao qual ele e a Sandra, a esposa dele, que eu honro muito, que eu tenho um carinho e teria uma gratidão eterna, absurda, e é uma das pessoas que eu aprendi muito sentando nessas mesas, né? Janguier hoje é meu sócio, sou mentoranda dele, serei mentoranda pro resto da vida, enquanto eu tiver mentoria, tô lá. Eu sou diretora estatutária do Instituto Êxito de Empreendedorismo, que é um instituto que ele fez para levar o empreendedorismo para os jovens e para as escolas públicas, né? Então, eu estou levando isso para a minha cidade, né, para o meu sertão lá no Pernambuco, para implantar, porque ele quer retribuir à sociedade e às pessoas tudo que ele viveu. Ele foi em Graxate, também veio do sertão, construiu um império educacional, hoje ele está na lista da Forbes como um dos homens mais ricos do Brasil, mas é de uma simplicidade, é de uma generosidade em abrir, em contar, em ensinar. Acredito que por ele e a Sandra eles são da parte de pedagógica, ambos foram professores, né? Aliás, professor nunca deixa de ser professor, né? Então, Sim. são professores, então eles amam a educação. Ela aprende muito com a Sandra, assim, ela é uma mulher, assim... Nossa, eu posso dizer que ela é uma das mulheres que eu admiro. Tem algumas mulheres que eu tenho uma listinha de mulheres que eu modelo, que eu admiro, e ela é uma dessas mulheres, uma mulher extremamente meiga e firme ao mesmo tempo. Então, a gente pode ser doce e firme ao mesmo tempo. Então, é um casal que eu admiro muito e que mudou realmente a história da minha família. Estar à mesa dele, então, me sinto honrada de frequentar a casa dele, de estar nos momentos especiais da vida dele, como aniversário, viagem, estarei na casa dele em Muro Alto no mês que vem. Ele é um dos caras que me ensinou muito, né? Joel J. O Joel, eu já admirava o Joel, então eu entrei no Class Club, o Flávio, Caio,
O Caio é um cara extremamente simpático, é um cara que entende muito e que também, sabe, retribui tudo. Joel é um cara que eu admiro, gosto demais, assim, é um cara generoso, que está me ensinando muito, muito mesmo. Flávio também, mas eu não posso, assim, eu não tenho como citar os amigos que eu fiz no Class, como vocês, que me ensinam muito. Por exemplo, eu vou aumentar meu patrimônio, porque eu vou dolarizar meu patrimônio. Olha só, gente, professores aqui, você acha que eu vou perder essa oportunidade? De jeito nenhum. E quero levar isso para os meus clientes também, porque são oportunidades de negócio que a gente consegue. Imagina, vocês vão aumentar o patrimônio dos meus clientes. Isso faz com que isso aumente para mim também, indiretamente, né? Sim. Então, eu acho que eu não consigo nem falar à mesa aqui quantas pessoas que nesses lugares, nesses ambientes, me ensinaram tanto. Uma das principais coisas que o Janguier me ensinou foi sobre a mente. Então, ele criou tudo antes dele ter no físico, ele criou na mente dele mesmo, assim. Então, ele fala, ele vai ter mais 10 negócios bilionários. Eu tenho certeza que ele vai ter. Óbvio que ele vai ter, porque ele já criou na mente dele. O negócio não chegou até ele, mas já está aqui e com certeza ele vai ter. Eu não tenho sombra de dúvidas, assim, que ele vai executar esse desejo dele, né? Então, é muito isso, Cintia. Então, muito isso, Denis. Eu aprendi demais nessas mesas e continuo aprendendo e não sairei delas, de forma alguma. E ter a minha mentoria é para levar a inteligência de negócios, para entender, mostrar para o empresário que ele pode ter fluxo de caixa que não seja ligado diretamente às vendas. E a gente tem estatísticas que comprovam que a grande parte das empresas que quebram no Brasil são por falta de uma assessoria jurídica, porque são processos trabalhistas ou tributários. Sim. Então, às vezes, uma empresa tem 3 processos trabalhistas, as condenações são tão altas que realmente traz um problema assim que ela vai ficar capenga durante anos ou por vezes ter uma quebra. Tributários também. Então, assim, a gente, com essas estatísticas, a gente consegue mostrar para o empresário que ele pode ter uma rentabilidade muito maior do que ele imagina, porque ou ele está pagando imposto maior, a maior que ele deveria. E aí, quando a gente olha e identifica isso, não é só que ele vai economizar agora, ele vai economizar para o resto da vida, entendeu? Então, assim, é muito isso. Então, a minha mentoria é voltada para isso, é trazer fluxo de caixa, gerar fluxo de caixa que não seja direto ligado à venda. Legal. Odri, e já que você falou dessa questão do tributário, né? Fala um pouquinho para a gente da questão da recuperação desses créditos tributários, né? Que você também tem uma empresa que atua nessa área, né? Como é que, na verdade, a questão tributária para o brasileiro é uma coisa muito complicada, né? A gente, como empresário, a gente sempre busca fazer tudo certo e tem aquela sensação que tem alguma coisa que a gente pode estar fazendo errado e a gente tem medo, né? É tanta regra, tanta... legislação e apareceu tudo. E graças a Deus, nossa contadora agora é maravilhosa, né? Um beijo, Ana. Mas a gente já teve contador também, que era no estilo daqueles advogados que a gente está falando, ó, né? Vou assinar esse contrato aqui, não, mas esse contrato aí, sabe? Né? Assina um termo de responsabilidade, a gente, poxa, então não vou assinar, né? Porque às vezes ele não sabe nem como é que ele vai tributar aquilo, né? Como é que você vê isso, né? Eu falo que o empresário ele precisa ter 2 grandes amigos, além da esposa e do marido, que é o contador e um advogado. E eles precisam se correlacionar bem, viu, o contador e o advogado. Tem importantíssimo. Porque daí o contador, ele começa, não, porque seu advogado, isso aqui tá errado. Aí o advogado começa pro contador, não, porque seu contador tá fazendo... Então, assim, eles precisam minimamente se falar. E ambos precisam ter o conhecimento para o tamanho da sua empresa. Da mesma forma que eu chego até aqui e, às vezes, um profissional que está comigo lá, vamos lá, o meu coordenador, infelizmente, às vezes eu não posso mais ter ele como coordenador. Meu negócio cresceu tanto, o nível de cliente aumentou tanto e o tamanho do cliente que ele não acompanhou. Se ele não acompanhou, eu tenho que, por bem do negócio, trazer um outro coordenador ou um outro diretor, concorda? A mesma forma é o contador e o advogado. E, assim, é muito comum o empresário ficar com o advogado de confiança dele, mas trazer um outro escritório que vai gerir e fazer aquela questão ali que ele está necessitando, Cíntia. Então, a gente chama o grupo ADF, é justamente isso. O grupo é uma empresa de tecnologia em que a gente olha, entra dentro da sua empresa, sem custo nenhum, e a gente faz realmente um relatório e traz para você assim, olha, eu trago para você a possibilidade de você pagar tanto de imposto menor, ou você tem que resgatar tantos milhões. Vou dar um exemplo agora de uma empresa que a gente pegou, uma empresa de uma metalúrgica, fabrica fechaduras, né?
eles estavam pagando há anos uma quantidade de imposto muito maior do que o devido. Então, a gente tem que, para recuperar dessa empresa, 60 milhões de reais para recuperar. E do daqui para frente, ela vai economizar 300 mil reais por mês. Por quê? Porque o contador tinha um lançamento ali que deveria, por conta de um lançamento, ele poderia estar diferente. Então, o nosso grupo, e a gente faz isso já para grandes empresas, empresas médias, que a gente mostra realmente que o empresário pode. E a gente fica no contrato durante 5 anos. Então, assim, olha, enquanto não prescrever, a gente assegura o nosso cliente na esfera administrativa e na esfera judicial. Então, o nosso contrato prevê a nossa defesa e o nosso acompanhamento durante o período de 5 anos. Porque o fisco ele pode ter, pelo período de 5 anos, te autuar. E a gente está ali nesse período enquanto o cliente não ficar tranquilo, entendeu? Que legal, muito legal, né? Isso é uma coisa super importante, né, para o empresário, e às vezes isso aí salva o negócio, porque às vezes o cara tá trabalhando ali numa margem apertada, uma pequena margem, e às vezes ele tem os efeitos colaterais, como uma ação trabalhista que ele não espera, né, uma mudança de legislação. O Denis sempre dá o exemplo da energia solar, né? A energia solar, que ia ser o negócio do futuro, vários empresários brasileiros foram lá, investiram na energia solar, o governo brasileiro vai lá, né, o legislativo muda lá uma lei, e aí acaba com o negócio das pessoas, né, então, às vezes uma descoberta dessa assim, né, uma mudança ali, salva o negócio, né? E às vezes o empresário tem esse direito de ter esse fluxo de caixa direto, Sim. né, e nesse cliente, por exemplo, ele pagava 2 milhões de imposto federal por mês. Poxa, são 2 milhões no caixa por mês, né? Durante um período grande aí. Então, isso é muito importante. E ele não tinha noção. Nessa empresa específica, por exemplo, foi um problema para a gente entrar por conta do advogado da empresa. Não, a gente já fez esse trabalho há não sei quanto tempo atrás. Mas veja, se a gente vai fazer todo um levantamento, uma auditoria, e que a gente não vai cobrar por esse levantamento, essa auditoria, e aí eu posso te provar de maneira legal, né, com decisões, que você tem esse direito, não tem por que você não fazer, né? Percebe? Então, assim, olha, deixa só a gente olhar. E aí foi o nosso maior desafio é convencer os colegas de que é importante esse olhar, entendeu? É importante essa análise. Sim. Né? Porque é extremamente preocupante pela pessoa que está, né, na posição, tanto o contador quanto o advogado, ele fica com receio de estar sendo julgado o trabalho dele, e aí ele fica com esse medo, né? E assim, quando a gente chega a certos níveis ali, a gente tem que ter maturidade para saber que alguém pode fazer algo melhor e trazer um resultado que é pro bem do negócio, pro bem de todos, e vamos seguir em frente, vamos aprender, vamos ele em frente. evolui e leva para outros clientes também, né? Pode ter medo, porque quando não é a área dele, você não é a tua área, é impossível você vir, porque advogado é igual médico. Precisa ser a sua área. Se não for a sua área, meu irmão sempre falei isso. Eu preciso de uma questão previdenciária lá. Daí eu falei para ele, cara, eu tenho uma amiga que estudou comigo, que ela é maravilhosa, ela só faz isso. Ah, mas você é advogado. Eu não sei para onde vai, para onde vem. Eu não vou saber te ajudar, entendeu? Eu sei o básico, mas o básico não vai te ajudar, porque o seu caso é específico e tal. Bom, gente, o papo tá maravilhoso. Por mim, ficava aqui mais 2 horas conversando, né? Mas o nosso papo tá chegando ao fim, né, Denis? Dri, tem algo que você queria deixar aqui de um recado, um convite, falar suas redes sociais para te acharem, né? Mas se tiver um recado específico, né? Se quiser deixar aqui, deixar assim do fundo do coração uma mensagem, né, para nossos ouvintes que são empresários, que são pessoas ali que estão na jornada de construir algo maior, né? Fique à vontade. Gente, primeiro, obrigada pelo convite. Foi uma delícia estar com vocês. Muito sucesso nos negócios, no podcast, em tudo. Denis, o que eu poderia falar para as pessoas é que eu acho que o que eu amo dizer para as pessoas é o conhecimento e educação, que educação muda vida, muda jornada. A educação pode mudar a jornada da tua empresa. Por quê? Porque a educação nada mais é que a gente buscar o conhecimento prático para aquilo, para os nossos negócios. Então, quando eu busco o conhecimento de dolarizar o meu dinheiro, de aumentar o meu patrimônio, eu vou buscar uma pessoa que entende sobre isso e que eu tenho certeza que eu vou ter êxito, que ela vai me ajudar, no caso vocês. Então, busca conhecimento. A educação muda a vida, mas ela muda negócios. Imagina que o seu negócio pode transbordar e você contribuir com uma sociedade muito mais ainda. E isso se faz você estando nos lugares certos, com as pessoas certas, e eu tenho certeza que você vai atingir todos os seus objetivos. E onde o pessoal te encontra, Di? Meu Instagram, eu sou Adriana Duarte. Espero vocês lá, me mandem mensagem, estou à disposição, tá?
É isso aí, gente. E você que acompanhou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o seu like, né? O papo foi maravilhoso. Dri, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, pela sua presença aqui hoje. Adorei. Perdi até o tempo, né, Denis? Eu que agradeço. Foi maravilhoso, Dri. Obrigada, gente. Obrigada. Gente.